pessoal, ok? Apresentei alguns livros para todos aqui, campo de reflexão, analítica. Aqui é um livro que ao meu ver, aonde há uma pesquisa, há uma trilha, aonde há uma pesquisa, há uma comunicação, a perceber-se, aonde há uma pesquisa, há novidades diante do ser humano e as suas maneiras múltiplas de relacionar um com o outro, e os meios, que colocam de humano dispor, criar, registrar. A palavra educere, não educare, ela coloca criar, registrar, instruir, transmitir, armazenar linguagens. Educere. A comunicação da Lúcia Santaella faz uma importante reflexão sobre a pesquisa na área da educação, na área da comunicação, traçando um mapa da história e a situação atual das pesquisas, delimitando 6 tipos de métodos, constituindo obra fundamental para a construção de projetos de pesquisa na área. A autora, que é professora titular da PUC, São Paulo, com livre docência na época, que 2001, aqui foi 2001, esse livro, 2001. Aí eu coloquei aqui, parece um pouco o livro do Pedro Demo, 2012, aqui na época que eu coloquei tipo um adesivo farmacológico, farmacêutico. Você coloca na região da região, você tira o adesivo, tipo um adesivo, e aqui você coloca na região da pele, aí fica colado no abdômen. Eu lembro da época que eu estava fazendo pesquisa nas condições comunitárias, materiais, cultura, lazer e as coparticipações. Eu coloquei no abdômen, porque estava um pouco elevado meu abdômen. A hérnia não me pertence mais, ok? É minha hérnia, não pertence mais essas questões. Então, são pesquisas que eu gostei, eu coloquei aqui no meio, que adaptei, tinha algo aqui assim, coloquei, adaptei aqui no meio. Então, a pesquisa, ela está no meio de todas as coisas. Ela é uma profundidade que nos coloca fatores importantes que vem a relacionar, ok? Então, quando eu venho dizer sobre as formas entre a crise, o despertar, o encontro, as palavras-chave filosóficas, ou seja, estar atento a ser o seu próprio, ou seja, o ser próprio. Para você ser um ser próprio, você depende de outra pessoa, você entender o seu ser, quem é você nas suas identidades. Ok? Então, entre esses campos abrangentes que colocamos sobre o lazer e educação, a existência e a maneira de formatações ligado às reformatações nos convívios amigáveis, sombrios, ameaçadores, nos coloca patamares importantes entre a opção de um homem livre e os seus afrontamentos ligados a um conflito na própria alma de um ser livre, mas um ser que depende, independente das coisas que são um aprendizado de formas, mas dependemos de algo nesse tempo que tem a abertura entre os seres humanos, esse processo de formação. Esse processo de formação nos coloca questionamentos devido aos fins ligados à consciência corporal e aos seus conflitos entre essa crise e essa crise que vai nos colocar alarmes que vem a despertar pesquisas profundas, comunicativas, como já citei aqui a própria autora Santaella, ou seja, Lúcia Santaella, 2001, que coloca também pontos importantes ligados a vários autores, como Pedro Demo. Você lê o capítulo 2012, onde ele fala sobre pesquisa sociológica ali, que fica bem perto das prateleiras jurídicas, nos coloca campos
concepcionais que relacionam ali, que colocam a pesquisa um cordão umbilical, é um fato umbilical. Eu não estou saindo do texto e do contexto que ele coloca. Só você ver esse livro aqui, a capa vermelho e preto. Você vai olhar nas prateleiras, você vai reconhecer lá. Estava Pedro Demo lá, 2012. Bora ver, desde a década de 70, ele já está nesses grupos, né, de pesquisas, de conselho ligado à coordenação, ligada às pesquisas. Ok? Então, quando buscamos o processo para despertar, para desafiar, ou seja, as questões que a vida nos coloca, possibilidades, crises, encontros, ou seja, metodologias que vão ser fatores importantes entre os mistérios da vida, hoje a nossa mentalidade ela é mínima e pequena, porque a nós mesmos não entendemos em algumas questões. Às vezes fazemos coisas que não devemos fazer, e o que não queremos fazer, o que temos que fazer, não fazemos. Fica esse conflito entre uma fonte de inspiração e expiração, entre esse aprendizado permanente, segundo Rollin. Ou seja, nos coloca meios de uma vida natural, mas nos coloca quadros, né, de cerimoniais, rituais, que ocorrem como o da Mata 1976 coloca. Então, quando falamos sobre essas colocações, é necessário garantir essas tentações ligado às obtenções do diploma, aonde há um diploma, como o Dr. Cooper fala, colocou um provérbio, aonde há um campo real que acontece essencial, há uma realidade para continuarmos, ou seja, um treinamento e os campos que venham relacionar nosso dia a dia. Ok? Estou colocando com as minhas palavras aqui, mas você vê os capítulos do Dr. Cooper, o livro Cooper, né, resistência, capacidade aeróbica, anaeróbica, nos coloca fatores importantes que eu já mostrei nos campos ilustrativos. Ok? Então, quando falamos sobre essa bagagem, que eu classifiquei a ginástica livre, no campo de exercitar e os meios exercitáveis, um sistema de referência, uma linguagem corporal, uma linguagem sociabilizadora, mobilizadora, que convém colocar uma concepção entre o tempo e as suas reflexões que nós temos. O tempo vai nos falar e vamos ter reflexões diante dessas ações, que venha a ser o quê? Um juízo de valor que é necessário acender esses alarmes, provavelmente ditos, diante de iniciações de pesquisas. Aonde há uma iniciação, há um princípio de força, que vai haver mentalidades, que vai colocar fatores que possam enriquecer ou enfraquecer, ou seja, mais ou menos, vai ser superior ou inferior entre essa maturidade e a harmonia pessoal. Sabemos que colocamos a classificação aqui de descanso ativo, que é o campo capitalista diário, descanso ativo. Mesmo que o tempo livre seja maior e a minoria de trabalho pode ser e ganha mais, mas o descanso ativo ele é iminente. Eu estava conversando com um bibliotecário, né, conversando sobre esse assunto, os fatos importantes ligados ao descanso ativo. Porque o capitalismo é lógico que é importante. Mesmo que nós temos uma força dinâmica diariamente, eu estava conversando agora, lembrei, conversando com uma senhora que me atendeu ligada a suplementos, que ela estava falando sobre um tempo que ela tem para malhar. Eu falei, a maioria das vezes, os dia a dia diários, passos, se nós calcularmos tantos passos que nós fizemos, tantos agachamento avanço, tantos movimentos de agachamento funcionais diários, nas suas obrigações domésticas, obrigações sociais, fora do tempo livre, porque fora do tempo livre já é uma tese, porque o próprio tempo livre pode ser milésimo de segundo. O tempo é construído categoricamente diante de um estado ligado à existência, à nossa infância, juventude e à nossa voz
adulta. A nossa voz adulta não pode parar